Olá! Hoje a gente mergulha numa história, olha, que parece ficção. A de Madalyn Murray O'Hair. Ela ficou com aquela fama de a mulher mais odiada da América, né? Tudo por causa da luta contra a oração obrigatória nas escolas dos Estados Unidos. É impressionante. E o mais, irônico disso tudo é que a faísca inicial veio do próprio filho dela, o Bill, que era adolescente na época e se sentia desconfortável com aquilo. Exato. E a grande virada vem anos depois. Esse mesmo filho, o Bill, não só se converte ao cristianismo, como vira um crítico ferrenho, sabe? Do legado da própria mãe. Sim, e nós temos relatos, do outro filho, o John Murray, e da própria Madalyn. Eles ajudam a montar esse quebra-cabeça complexo de família, trauma e, claro, essas grandes brigas culturais e legais americanas. Perfeito. Então, o nosso objetivo aqui é tentar entender um pouco essa tensão, né? Entre a convicção de cada um trauma que parece ter sido muito pesado e essa batalha maior pela separação entre igreja e Estado. Como é que uma coisa tão pessoal virou algo tão grande? Vamos dar uma olhada nisso. Tudo começou com o jovem Bill Murray, certo? Isso, lá no início dos anos 60, em Baltimore. Ele foi criado num lar ateu e aí na escola era obrigado a participar das leituras da Bíblia, das orações. E ele se sentiu um hipócrita com isso. Foi o que o irmão dele, o John, conta. O Bill pediu ajuda para a mãe, para Madalyn. E aí nasceu o caso Murray v. Curlett. Famosíssimo. Famoso e vitorioso na Suprema Corte, né? Acabou proibindo a oração obrigatória e a leitura bíblica imposta nas escolas públicas. Mas olha, o custo para ele, para o Bill, durante o processo, foi brutal. Nossa, o John descreve como um inferno mesmo, né? Ele era adolescente, uma fase super vulnerável. Exato. E sofreu abusos físicos, psicológicos, pesados. O John fala de ter o nariz quebrado várias vezes, de apanhar de colecas com rosários. Meu Deus. Com rosários. Sim. E de ser empurrado em escada, quase jogado na frente de ônibus. E o pior, parece que alguns professores ou ignoravam, ou se recusavam a aceitar os trabalhos dele. Ele tinha que fazer cópia de tudo para provar que tinha feito. Caramba. Essa perseguição da comunidade religiosa local, então, foi muito intensa. É um ponto-chave para entender o depois, né? Com certeza. Entender a profundidade desse trauma na adolescência é fundamental para a gente tentar, pelo menos, compreender a virada que veio depois. E que virada, hein? Anos mais tarde, o John calcula uns 10, 15 anos atrás, mais ou menos. O Bill não só renega publicamente a participação dele no caso original... O que já seria um choque, né? Total. Mas ele vai além. Se converte ao cristianismo evangélico. E aí ele é abraçado por figuras importantes da direita religiosa. Gente como Jerry Falwell, o senador Strom Thurmond. O John menciona viagens em jatinhos particulares, encontros na Casa Branca com o Reagan. Uma mudança assim de 180 graus mesmo. É impressionante. E como o irmão, o John, interpreta isso? Bom, o John sugere uma leitura psicológica, sabe? Ele fala em formação reativa, que é quando a pessoa adota atitudes opostas a impulsos que ela vê como inaceitáveis. Interessante. Ou até ele usa um termo forte, síndrome de Estocolmo religiosa. Uma analogia, né? Com a vítima se ligando ao agressor. O Bill até publicou um livro, que o John diz ter sido escrito por um ghostwriter, atacando a mãe com coisas que o John afirmam serem falsas. Tipo o que, por exemplo? Ele diz que o avô deles era alcoólatra, mas o John garante que ele era abstêmio. E tem uma acusação bem mirabolante, né? De que a Madalyn era agente comunista financiada pelo Khrushchev. Nossa, o John nega isso, claro. Veementemente. Para ele, essa aliança do Bill com a direita religiosa foi uma traição, talvez até por dinheiro, e um golpe muito duro no movimento ateísta que a Madalyn tinha construído. E olha, essa conversão aconteceu com a Madalyn ainda viva. Ela viu isso. Que situação. E ainda tem essa camada política que você mencionou antes. Sim, algumas fontes sugerem que figuras políticas viram o Bill como um ponto fraco da Madalyn, sabe? E talvez tenham até incentivado essa conversão. Complica ainda mais, né? Com certeza. Mas e a Madalyn? Como ela se via nisso tudo? Olha, nos discursos dela, a Madalyn se apresentava como uma pessoa de princípios firmes.
Ela tinha raízes no sindicalismo, um histórico de ativismo por várias causas, bem antes dessa história da oração, direitos civis, antiguerra, antinuclear. Ah, então não era só a questão religiosa para ela. Não mesmo. Ela via essa batalha específica contra a oração como algo, digamos, limpo e intelectual. Baseado na ideia de que a oração era irracional, embora, claro, tenha usado a primeira emenda da Constituição como base legal. Faz sentido? E o legado dela, apesar de tudo? É inegável. A fundação da American Atheists, décadas de processos buscando essa separação mais clara entre Estado e Igreja, lutando pelos direitos civis dos ateus, é uma ironia tremenda que, enquanto o filho que iniciou tudo se voltava contra ela, a organização dela continuava na linha de frente. E lutando batalhas que, de certa forma, continuam até hoje, né? A questão do In God We Trust na moeda, juramentos religiosos para cargos públicos. Exato. Mesmo a Constituição proibindo testes religiosos. E até menções a Deus em constituições estaduais. Algumas foram derrubadas por ações da American Atheists, mas outras seguem lá, mostrando que essa separação é um debate muito vivo nos Estados Unidos. É uma história complexa demais. Muito. E essa saga toda da família O'Hare levanta uma questão importante, né? Até que ponto as feridas pessoais, os traumas familiares acabam se misturando e influenciando esses grandes conflitos culturais, essas batalhas legais que definem uma sociedade? Exatamente. E o contrário também, né? Como a pressão absurda de estar no olho do furacão das guerras culturais pode mudar completamente o rumo de uma vida de formas tão inesperadas, talvez até trágicas, deixando um legado bem complicado para a gente pensar. Fica aí a reflexão.